Olá, meu nome é Stephanie e seja muito bem-vindo ao GaviaCast. Olá, meu nome é Evelyn, seja muito bem-vinda ao GaviaCast. E Evelyn, hoje nós temos um casal muito especial conosco. Muito especial, gente. Pastor Alexandre Sena. E Isabela Sena! E aí, casal, tudo bem? Que alegria estar bem. aqui mais uma vez no nosso podcast da Gávea. E nesse mês da família, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a criação de filhos diante de uma perspectiva cristã. E eu queria, Isabela, saber um pouco da sua experiência, né? E também que você fizesse um recorte, explicasse o que significa uma perspectiva cristã de educação cristã. Então, antes de eu responder sua pergunta, eu gostaria de falar sobre família, conceito de família. Eu acho que antes da gente tratar sobre perspectiva, a gente precisa entender o que é família. E eu gosto muito de pensar sobre família nessa perspectiva de ser um lugar de refúgio e afeto. E é muito interessante a gente pensar nessa perspectiva do conceito de família, porque quando a gente sai fora desse meio, desse núcleo nosso, que é um núcleo cristão, eu acho interessante que alguns autores que não tem nada a ver com a gente, que não dialoga com o nosso pensamento, colocam a família como sendo esse lugar que possibilita o crescimento para o indivíduo e que possibilita a saúde ou a doença. Então, eu acho que é muito interessante você ter uma perspectiva, uma visão de fora de um grupo de pessoas que tem a oportunidade de oferecer um crescimento. Eu acho que isso é muito bacana. E eu acho que é muito bacana a gente pensar isso dentro de uma perspectiva evangélica, como Deus é cuidadoso de criar a família. Então, assim, a família, ela pode ser um grupo que ele é ligado por laço sanguíneo, ele pode ser um grupo que ele é ligado por laço afetivo. Acho que um conceito que a gente hoje não usa muito é o conceito de clã, né? Que a gente, ao longo do tempo, a gente foi perdendo esse conceito de clã. Mas eu acho interessante a gente resgatar isso para a gente poder olhar a partir da nossa perspectiva. O que a gente entende como família? E família é esse lugar onde a gente promove o crescimento, onde a gente promove o refúgio, onde a gente promove a proteção, onde a gente promove o afeto. Né? E ao partir desse princípio de quando a gente constrói uma família e quando a gente tem criação de filhos, é a gente começar a pensar sobre essa perspectiva de ser esse lugar de proteção, de crescimento. Isso, o mundo que não tem o conhecimento bíblico pode ter. Mas o que nos difere como famílias cristãs é justamente a nossa fé, a nossa cosmovisão, aquilo que a gente entende como crença e valor dentro de uma perspectiva cristã. Eu acho que isso eu gostaria de fazer só essa ressalva antes da gente entrar sobre criação de filhos. E aí eu acho interessante, porque, por exemplo, quando você pega autores como Tolstói e ele vai falar sobre família, ele fala que as famílias felizes, elas são parecidas. As famílias infelizes, cada uma, ela consegue ser infeliz de uma certa forma diferenciada. E eu acho que isso é muito interessante a gente pensar quando a gente vai trabalhar sobre criação de filhos. Que família que a gente quer ser, que família que a gente quer ter, qual é o modelo que a gente vai estruturar e por onde nós vamos começar. Não é, Alexandre? É isso aí. Eu acho que é um tema fantástico. E lembrando que maio é o mês da família. Sim. E a gente pensar sobre criação de filhos nos chama a atenção para algo que é muito importante. Porque a família é o núcleo central do indivíduo. Se você tem uma boa experiência familiar, isso vai marcar você em todo o seu processo de desenvolvimento. Se você carrega traumas, a gente aprende muito isso, né, na psicologia, que muitos traumas da vida adulta, eles se iniciaram na infância, né, por causa de experiências que muitas pessoas tiveram na família. Então, a família é esse lugar, né, que a Isabela colocou, de afeto, de acolhimento, é um lugar onde a gente desenvolve esse relacionamento tão profundo, mas também pode ser um lugar de feridas profundas. E não são poucas as pessoas hoje, né, que têm feridas por causa de desajustes familiares que viveram ao longo da própria jornada, da própria caminhada. E quando se trata de criação de filhos, aí vem uma responsabilidade muito grande para os pais. Né? Porque nós podemos, no nosso trato, no nosso relacionamento com os nossos filhos, dificultar o processo de vida deles nas etapas futuras, né? Então, acho que o tema de hoje é um tema que tem muito para enriquecer a sua vida. Com certeza. Fique atento, hein? Muita Com coisa certeza. boa vindo aí. E vamos lá.
dentro dessa perspectiva do lar, essa questão das possibilidades, as diferentes visões, né? O que você enxerga de desafios que vêm lá de fora, que a gente pode trazer para dentro do nosso lar, que acabam fazendo um lar não harmônico, né? E criando esses traumas, essas feridas, assim. Então, o que você vê desse mundo? Tem uma resposta muito óbvia, que eu acho que todos nós vamos concordar com ela. As nossas famílias precisam se desenvolver à luz daquilo que a palavra de Deus coloca. Correto. Isso é fato. Então, o parâmetro para nós, a Isabela falou da cosmovisão, então o nosso sistema de crenças e valores que regula a nossa família é todo fundamentado nas Sagradas Escrituras. Por outro lado, vocês dois, Isabela, eu, todos nós aqui, nascemos mergulhados numa cultura, mergulhados num contexto sociocultural. Querendo ou não, muita coisa do nosso tempo entra na nossa família e às vezes regula muito dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, das nossas decisões. Citando um exemplo, nós tivemos aí há 60 anos, de 60 anos para cá, todo um processo de mudança no pensamento da mulher, no pensamento feminino. Isso interfere nas mulheres seculares que não acolhem uma religião, mas certamente isso também interfere nas mulheres da igreja e também não só nelas, mas nos homens, na criação de filhos. Ou seja, tudo que é pensado na academia, tudo que é desenvolvido na sociedade, de alguma forma respinga ou até de uma maneira avassaladora afeta as pessoas da igreja. Então, a nossa grande questão, Stefan, nosso grande dilema é como vamos aplicar a Bíblia diante desse contexto tão forte, tão marcante do nosso tempo. Esse é o grande desafio. Eu acho interessante, não sei se eu vou te cortar ou te complementar. Sempre complementar. Tá sempre certa, meu amor. Tá sempre certa. O reformado ele tem duas fontes infalíveis de verdade, né? As escrituras e a sua esposa. Né? Isso é uma brincadeira, gente. É uma piada, né, Stefan? Claro. Uma piada. Na prática... Na prática funciona assim. Né? Mas é interessante a gente pensar sobre isso e... Eu estava lendo Família da Aliança, que, aliás, vou até fazer uma propaganda aqui, só abrindo um parênteses, para você que está em casa, a gente tem uma sala de paz na igreja que funciona todo domingo às 10h30. Então, você que é pai de criança até 10 anos de idade, não perca, a gente trabalha muito esses temas sobre criação de filhos, sobre família e sobre casal. Agora eu fechei a minha propaganda, volto aqui. Mas a gente está trabalhando muito sobre essa questão da Família da Aliança. E a Família da Aliança ela tem um mandato cultural, que é o que o Alexandre acabou de falar. A gente está imerso num contexto que ele é muito influenciado pela cultura. Mas o que esse livro, né, e o que a gente vê a respeito disso na família é o quanto aquilo que a gente crê influencia o mandato cultural. Porque o que a gente observa nos dias de hoje é essa questão sociocultural ou mandato cultural. Talvez ele influencie mais a cosmovisão cristã do que o contrário. Porque ele vem avassaladoramente dentro e ele começa a regular. E quando a gente para poder pensar sobre a perspectiva da cosmovisão cristã, é o contrário. Deus nos colocou no mundo e, a partir disso, ele vai nos dando os mandatos. Mandato social, mandato cultural, mandato espiritual. Mas a base reguladora tem que ser esse mandato que ele nos deu. E o que a gente às vezes vê é justamente o oposto. É o sociocultural entrando e aí a gente começa a perceber por questões assim, elementares da sociedade, criação de filhos, posição da mulher, o que eu faço, o que eu não faço, o meu trabalho é valorizado ou não é valorizado. Quando a gente observa a cosmovisão cristã, nós todos temos valores. Né? A gente hoje tem observado, por exemplo, um retorno das mulheres para o lar quando tem filhos. Então, elas deixam de estar no mercado profissional e elas deixam de receber. E aí, a gente tem uma implicância ou uma ideia de quem está em casa não trabalha ou trabalha, mas não recebe. A gente atrelou, de uma certa forma, o trabalho com um ganho. Então, se eu estou em casa e eu não estou ganhando, então eu não sou valorizada. Percebe que isso não é o que a Bíblia nos diz. Isso é a influência do contexto sociocultural entrando
e tomando parte de uma cosmovisão cristã. E aí a gente começa a ter os desdobramentos em relação a isso. Mas esse processo ele foi construído lentamente ao longo das últimas décadas, né? Sim. Então, se você vai nos escritos do feminismo, lá na sua origem, a mulher precisa se desenvolver no mercado de trabalho, a mulher não pode ser dependente do marido. Esses elementos foram pressupostos para que essa mulher, então, deixasse de lado a maternidade. Sim. Uma evidência clara de que a igreja está absorvendo os valores da nossa sociedade vigente é a dificuldade das novas mulheres de terem filhos. Porque elas sabem que isso vai trazer consequências que são consequências que podem atrapalhar todo um processo que elas programaram de desenvolvimento profissional, ou desenvolvimento como pessoa mesmo. Então, filhos hoje, na sociedade, isso já é muito enfatizado, mas na igreja também, de alguma forma, até um pouco camuflada, isso entra, filho atrapalha. A gente percebe que tem cristãos, mulheres cristãs, homens cristãos que olham para a figura do filho como sendo um serzinho que vai chegar e vai atrapalhar. Já que nós estamos falando aqui das possibilidades para os futuros casais, vocês que dão aulas na sala de pais, que ouvem, né, cotidianamente as questões que os pais estão enfrentando, que prioridade vocês colocariam, né, ou que conselhos vocês colocariam para esses pais que vão ter novos filhos, né? Pode falar talvez da experiência de vocês ou princípios bíblicos, né? Como é que vocês lidam com essa questão? Então, conselho. Que eu poderia falar? Assim, sendo mãe, eu acho que a gente precisa começar a desconstruir alguns ideais que a gente tem. Porque quando a gente sonha em ter filho, e é normal, é natural, a gente tem um ideal. Mas o ideal, muitas vezes, não é o real. Então, a gente tem que colocar o pé no chão. A gente acha que o nosso filho é o mais perfeito. Entendeu? A gente acha que o nosso filho é o mais perfeito. Eu achava que eu era a melhor mãe. E a partir do momento que eu desconstruí e que a minha filha me mostrou que eu não era tão boa assim, a gente fica mais dependente de Deus. Né? E a gente aprende a lidar melhor com as nossas frustrações e saber que o tempo não é o nosso tempo. Então, assim, eu falo da minha experiência porque eu trabalhava muito. Quando eu me vi grávida, eu já tinha 10 anos de casado, a gente já tinha 10 anos de casado, e eu achava que seria uma matemática. Então, assim, vou ter filho, vou passar 3 meses de licença maternidade. Naquela época, a gente não se cogitava ter 6 meses de licença maternidade, mas eram uns 3 meses. E eu falei assim, minha filha vai para uma creche, ela vai ficar bem assistida, porque na creche todo mundo é bem assistido, e eu vou continuar trabalhando, e nos horários eu vou lá, visito e tal. Só lembrando que você trabalhava numa empresa, numa indústria, né, na parte de RH. Então, era uma agenda intensa. Então assim, mas eu achava que dava tudo certo, que era matemática, entendeu? E vai funcionar, tudo vai ser direitinho. E no nascimento da Bia, Deus foi me mostrando que as coisas não eram como eu imaginava. Então ali eu já comecei a ser meia quebrada. E aí, nos 3 meses, quando eu saí a primeira vez para trabalhar e eu deixei minha filha em casa, e eu tinha uma pessoa que eu confiava muito, e eu sabia que ela seria bem cuidada. Dona Ângela, um beijo para a senhora. É o nosso anjo. É uma Dona anja. Ângela é o anjo. Dona Ângela é uma anja. E aí, o que aconteceu? Quando eu saí com 3 meses, a Bia ela ia completar 3 meses, que eu olhei pela janela e eu vi o tamanho da minha filha. Aquilo ali mexeu comigo, porque eu falei assim, meu Deus, tão indefesa, tão pequena. E a Bia, assim, ela demorava 1 hora para mamar. Nossa. Então, eu falei assim, se eu colocar ela na creche, quem vai ter paciência de ficar 1 hora segurando a mamadeira da minha filha? E aí eu voltei, meio período e tudo, e depois eu tive que voltar período integral. Quando eu tive que voltar período integral, foi quando eu tive que fazer a minha escolha. E aí, nesse momento, e assim, era interessante que durante a semana tinha dias, na sexta-feira era a folga do Alexandre, então ele cuidava da Bia para mim, para eu sair para trabalhar. Nos outros dias, tinha
o anjo Dona Ângela. E nos outros dias tinha a minha sogra. A minha filha, ela pingava, né? E assim, mas eu achava que isso tava legal. Quando eu tive que escolher, eu falei assim, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. E depois de 10 anos, eu falei assim, o que eu não abro mão é de ver a minha filha crescer, desenvolver e participar. E eu tive que fazer essa escolha. Não foi fácil, porque eu sabia que a partir do momento que eu sairia do mercado de trabalho, para voltar seria difícil. Mas ser mãe é talvez a melhor missão que a gente possa ganhar, assim, em termos mesmo assim, de quando Deus nos coloca no mundo, o que você vai ser? Mãe. Para mim, a mãe é insubstituível. E você teve o privilégio, Isabela, também de ter a oportunidade, porque tem tantas mães solos, Sim, que não tem esse privilégio, não tem essa oportunidade de estar com a sua filha em casa. E você teve, é um privilégio. é um privilégio. E aí é importante ressaltar que foi uma decisão nossa, mas a Bela ficou muito à vontade nessa Sim. decisão. Sim. Né? Porque a gente entende que muitas mães não têm condição de fazer esse movimento. Sim. Né? E elas precisam continuar trabalhando. Né? E até, como você falou, mãe solo, né? Que para manter a casa. Então, é um movimento doloroso, é difícil, mas graças a Deus, hoje nós temos uma rede aí de creches muito bem preparadas. A Bela estudou aí durante os últimos anos sobre babá, que também ocupa uma função muito importante para auxiliar essas mães. Então, é natural, no momento que a gente vive, essa rede de apoio. É natural, e é natural também a mulher no mercado de trabalho. Ou seja, esses elementos, eles não vão contra a Bíblia. Né? A pergunta é, como a gente vai estruturar a casa para que os nossos filhos cresçam nos tendo como referência de espiritualidade, de pais que amam a Jesus. Como nós vamos montar uma estratégia familiar para estabelecer um vínculo de filho e pai e mãe, mas também um vínculo de discípulo e discipulador. Pastorzão, uma dúvida aqui. Como é que funciona essa dinâmica para deixar o filho ir dormir na casa de um colega, de um amigo de escola? Como é que vocês fazem? O que conselho vocês podem dar para os pais? Boa pergunta, Stefan. Então, não só sobre isso, como sobre muitos outros temas que você não vai ter uma orientação bíblica clara, eu acho que vale a pena a gente deixar que os pais resolvam a situação. Né? Às vezes a gente quer dar opinião ou estabelecer princípios para coisas que são muito de foro íntimo, são muito pessoais. Então, pode ser que tenha um pai na igreja, uma mãe, que tem uma tranquilidade muito grande de deixar os filhos dormirem nas casas dos amigos, assim, né? Desde que conheçam os pais. É claro que tem alguns critérios básicos que o bom senso já nos orienta, né? Conhecer bem o pai, conhecer bem a mãe. Então, esses critérios, eles para qualquer pessoa, né, que consegue ter uma condição razoável de discernimento, sabe que, né, se você não tem acesso, não conhece bem os pais, é melhor não deixar. Mas eu acho que vai muito de cada família, né? A Bia, assim, na nossa experiência, ela não pede muito, né? Já foi. Ela também nem poderia pedir muito. Já foi. Não, mas a gente sempre, quando pede, a gente conversa e aí depende. Tem todo... Avaliam, né? Avalia, né? Tem pais que a gente tem muita tranquilidade de permitir que a Bia durma na casa deles. Ela já foi. Com os amiguinhas, né? Ela já foi, Mas basicamente, assim, que eu me lembre que agora é da igreja. Não sempre. Sempre da igreja, assim, fora eu realmente... Tem umas situações ressalvas, né? Mas também nem teve, assim, né? Não tem tanto... Ela teve uma vez, mas eu lembro que eu falei não. Mas não é uma coisa assim recorrente, que toda semana tem alguém... Não tem Não. isso. Aliás, eu nem sei como está esse movimento. Se isso realmente é alguma coisa tão naturalizada entre as famílias. Eu não sei, né? Em relação às redes sociais, mídias sociais. E o WhatsApp também, né? Não, tudo. Instagram, Facebook, tudo. Qual a idade, na opinião de vocês, correta para um adolescente acessar? Quais os princípios, né? Supervisão, tudo. Podem hablar agora. Rastreia o telefone. Eita, não rastreio o telefone da Bia.
Eu não rastreio. Às vezes me dá um clique que eu falo assim, deveria. Mas assim, ainda não. Ela não tem Instagram, ela não tem Facebook, ela não tem TikTok. Ela tem Ela tem o status do WhatsApp. Ela tem o status do WhatsApp. É onde ela... E os canais que ela segue, que eu sei que é Corinthians, Fluminense, canal de cachorro, receita, essas coisas ela tem. Mas eu tô, de vez em quando, eu dou uma olhadinha e tudo, mas assim, esses outros, não. E acho que por um bom tempo. Eu converso com ela... E falo, eu acho que antes dos 16 e até depois a gente pode pensar sobre isso. E ela obedece tranquilamente? Tranquilo. Ai, que ela bom. não tem muito... Ela não é muito assim de falar, eu queria. Ela, às vezes, ela fala, mas minhas amigas fazem. Ok, mas aquele velho ditado... Ah, vai, né? vai. Que a gente Minha sempre mãe vai usa de amar mãe. ouvir isso, vai, então, fala. mas você não é todo mundo. Isso serve, nesse momento, isso serve. Mas é sério, eu falo pra ela, filha, cada um é cada um. Cada família é uma família, cada um tem a sua régua, a nossa régua aqui mede por isso. Então, você não vai ter. E não é nem só pelos riscos, né, de conteúdos. É pelo próprio vício, né? É você estabelecer um padrão para o cérebro que vai trazer um prejuízo para ela. A gente sabe, isso aí tá notório. Quanto mais um adolescente, uma criança, um adolescente está envolvido com tela, maior o prejuízo cognitivo. Então, assim, é tão óbvio que eu acho que até ela entende. Sim. Né? Então, eu até sugiro os pais, né? Cuidado, porque nossos filhos, eles estão configurados, imergidos numa geração com muita tela, com muita luz, com muito estímulo e com muita superficialidade acho também. que muita informação muita também. Informação. E não sei até que ponto que isso vale a pena. Então, assim, para mim, menos é mais. Lá em casa, menos é mais. A gente tenta sempre... E a Bia já é over. Ela é over. A Bia, quem conhece, sabe. Se deixar, ela faz programas... Se ela tivesse um canal no Instagram, não faltaram pessoas para dizer, gente, a Bia precisa ter um canal. Não tem. Acho que isso no YouTube, no Instagram. Acho que isso até nos fez, né, dar um passo para trás. Porque talvez em algum momento, quando ela tiver estrutura, maturidade, ela vai mergulhar nisso e vai embora. Provavelmente, né? Ela tem muita habilidade. Não sei se é habilidade, mas muita vontade ela tem. Boa. Excelente. Ai. Pastorzão, uma pergunta aqui. Como é que escolhe uma escola para um filho? Uma pergunta aqui que não quer calar, que tem sido cada vez mais tópico de debate. Dúvida da semana, Alexandre Sena. Qual escola para o seu filho estudar? Esta é a grande pergunta. Uma pergunta que exige uma resposta tão elaborada que eu vou dar o privilégio da Isabela responder. Como escolher a sua escola? Então, como escolher a escola do seu filho? A gente está tendo um grande dilema em relação a isso. Eu vejo que os pais têm quando tem que colocar na escola, tudo fica ouriçado, né? Porque eu acho que a gente procura, ou os pais, de uma certa forma, procuram uma escola que seja quase perfeita, né? E aí você coloca ali uns princípios que precisam atender e que é quase impossível de você encontrar, porque a régua, a medida, está sendo um padrão... que meus filhos talvez não possam conviver com pessoas que pensem diferente. Na verdade, a gente está tendo... Eu estou tendo cuidado para responder, mas porque eu sei que é uma seara complicadíssima. Mas esse é um núcleo assim que a gente tem observado e na academia mesmo, não é nem uma questão de igreja, não. Essa nova geração de pais é uma geração muito personalista, individualizada. Então, assim, você... tem uma certa dificuldade desses pais entenderem que os filhos vão ter que ser lançados para ambientes que eles vão ter que lidar com grupos e que pensam diferentes, né? Então, hoje, uma escola... Eu fico imaginando se eu fosse dono de uma escola. Uma escola está tendo um desafio muito grande, porque cada pai chega com uma demanda muito específica em relação ao seu filho em todas as áreas. É impossível você atender a todas as demandas. Acho que esse é um problema. Eu acho que isso aí reflete uma outra situação. Primeiro, escolher a escola não é fácil. Então, assim,
qual é a ideia, qual é a ideia que você tem, qual é o ideal que você tem de escola, o que você imagina que seja legal para o seu filho. Porque quando começa a ficar muito personalista e muito individualista, e é uma característica da nossa geração, eu começo a trazer isso para dentro da igreja. Pesado, hein? Porque o que acontece? Se a gente começa e a gente está nesse momento e essa geração mais nova é assim, como eu sou muito personalista, eu sou muito individualista, gente, como eu vou conviver numa comunidade? Igreja é comunidade. Igreja tem gente de todas as idades. Gente de famílias diferentes. Gente que vem de contextos diferentes. Gente que pensa diferente e que tem uma criação diferente. E ali dentro a gente tem que aprender a conviver. Com o diferente. Com o diferente. E por que na escola não seria? Ah, Isabela, porque hoje o pensamento está muito disso ou daquilo, ou de... Tá, mas não tem como a gente... Só se você criar uma bolha. E eu acho que esse foi um assunto que a gente já tratou na sala de pais, que a gente tem 2 tipos de pais, né? Ou a gente pode colocar 2 tipos de famílias. A gente tem aquela família que ela vai criar na bolha. Então, ela não vai preparar e ela vai procurar sempre caminhos que vão ser aqueles caminhos que é o que eu penso, vai ser assim, eu quero criar dessa forma. E ela vai encontrar essa bolha dela. Ou você vai ter, ou você vai ser o pai que vai lançar o seu filho e você vai preparar o seu filho para esse mundo. Existem esses 2 tipos de realidade. Eu acho que existe um terceiro, Bela. Existe o que tenta manter na bolha, que na nossa região do Rio de Janeiro é muito difícil. Porque não tem essa bolha evangélica na zona sul do Rio de Janeiro. É muito difícil de você achar. Tem esse segundo grupo, que é aquele que vai treinar o seu filho para ser um missionário num campo hostil ao evangelho, porque as escolas estão muito secularizadas. Mas a gente também tem um terceiro grupo, que são pais que não estão nem aí, não estão preocupados. Entendeu? Eles colocam os filhos lá e não existe essa cautela de instruir o filho para que ele tenha... consistência espiritual para lidar com esse contexto e saúde, né? Existe uma terceirização da educação. É isso que eu ia falar. É como a gente já está vivendo esse mundo né, individualista, personalista, a gente tem a tendência a terceirizar. Então, a gente terceiriza também o cuidado. E aí eu acho que é importante a gente voltar lá no conceito de família, porque tudo, quando a gente começa o nosso primeiro grupo, aquele lugar onde a gente vai ser apresentado, ele começa na família. A família tem uma responsabilidade enorme na criação de filhos, porque é dali que você vai apresentar o universo, o mundo para a criança. Então, pensa bem, se nesse primeiro núcleo eu consigo inserir pessoas que não fazem parte da família, que têm crenças e que têm valores que são diferentes do meu, então, ali, eu já começo a colocar, assim, eu não estou questionando se, Isabela, mas eu preciso, ok, e tá tudo bem você ter rede de apoio, mas você precisa pelo menos procurar alguém da sua rede de apoio que comungue com as suas crenças e com seus valores. Quando você não faz isso, o que acontece? Você coloca a criança numa situação que ela vai ser exposta a outras crenças e a outros valores, e você começa a terceirizar também toda a questão do ensino que você passa para a criança. Isso é parte de pai, isso é parte de mãe. Isso você não delega a outras pessoas. E aí, o que acontece? Quando a gente começa a observar que esse movimento ele já começa desde a infância, como é que você quer que lá na frente seu filho vai querer ser diferente? Se ali, naqueles primeiros momentos, ele já começou a ser terceirizado. E às vezes, né, com 3, 4 meses, a criança já vai para uma creche, ela já vai ser inserida. Eu não estou aqui colocando, mas isso é positivo ou isso é negativo. Comece a observar que desse meio ele começa a receber influência. Então, de repente, isso começa a entranhar e você vai terceirizando esse cuidado e às vezes ele vai tendo muito mais influência disso que é de fora do que dos seus principais cuidadores, que seriam pai e mãe. E aí, o que acontece? Se estabelece uma crença, se estabelece um valor na criança que às vezes não é a sua, mas ele está tão já imerso. Se ele ficar numa rotina do dia inteiro numa creche, ele pode entrar 8 horas da manhã e sair 5 horas da tarde. Aí você pega ele do trabalho, 5 horas, você vai ter ali no máximo umas 2 horas e depois essa criança precisa descansar. E no outro dia continua essa mesma saga.
querendo ou não, isso é você terceirizar para outras pessoas e para outras influências e para outra comunidade aquilo que às vezes não comunga com a sua fé. E aí, isso na infância passa despercebido ou os pais não querem perceber. Na hora que chega a adolescência, é a hora de começar a questionar. Né? Foi daí, vou fazer minha propaganda, que surgiu a minha... né? Foi daí que surgiu a minha investigação sobre esse cuidado da babá. Porque quando eu levava a Bia, eu tinha contato com crianças mais velhas, de 8, 9 anos de idade, e que elas sentavam e eu conversava com elas e elas começavam a falar, eu não quero ser como meus pais. Nossa. E aí, crianças que às vezes eu não tinha contato, não tinha convivência. Levava a Bia para balé, para natação. E aí eu falava, mas o que está acontecendo? E aí elas sentavam, era muito bonitinho, porque elas sentavam numa roda e elas falavam assim, sabe por que que é? Eu nunca vou ser engenheira, eu nunca vou ser advogada, eu nunca vou ser... E começava a falar profissões. E eu falava assim, nossa, mas por quê? Porque a minha mãe, ela não tem tempo para mim. É por isso que eu faço tantas atividades. E isso é uma criança de 8, 9 anos de idade. Já tem essa consciência. E ela falava assim, aí eu preciso vir para cá para poder fazer tudo isso porque a minha mãe está trabalhando. E aí, o que acontece? A minha figura nesses lugares começou a gerar um desconforto. E aí começou a ir a voz. E as avós começavam a falar comigo. Isabela, a sua presença está começando a gerar desconforto em casa porque a fulaninha vê você trazendo a Bia e a minha filha não pode trazer. Então ela vai ter que arrumar um horário, sair mais cedo do trabalho e vir buscar para ela ver que a mãe dela participa disso também. E às vezes isso passa despercebido. Eu estou falando de gente que não comunga com a mesma fé. Mas aí a gente começa a observar que isso também é um movimento que acontece dentro da igreja. E aí eu preocupo com essa terceirização, e foi por isso que eu estudei, porque isso às vezes não soma com aquilo que a gente crê. E que a gente está deixando passar uma fase que é tão curta da infância e que a gente não está influenciando os nossos filhos com aquilo que a gente crê e eles estão recebendo influência de outros valores que, de repente, não combinam com aquilo que a gente crê. E aí, se a gente abrir o olho lá na frente, vai ter tempo de resgatar. E aí, vou só passar a palavra para você, porque agora eu empolguei. Não, continua. Eu empolguei. Porque aí, o que acontece? Até mais ou menos no ano de 2000, os pesquisadores falavam que, assim, o que vale é a qualidade do tempo que você passa com seu filho. Depois disso, a gente voltou numa questão atrás. Não é só a qualidade. Se você não investe tempo, é difícil de você ter qualidade. Então, assim, é uma reflexão que a gente precisa ter sobre aquilo que a gente quer e que a gente deseja na criação dos nossos filhos. Por que vocês estão me olhando? Não, porque agora você pode falar. Não vou falar nada. Sim, agora uma coisa interessante, assim, você falou muito da terceirização até para um contexto não cristão, mas é possível, às vezes, o pai também colocar essa terceirização no contexto da igreja. Né? Por exemplo, olha... Agora entramos nessa seara. Eu tenho todo um mundo aqui que meus filhos estão inseridos no contexto não cristão, mas no domingo, né? Durante aquela manhã, pronto, ele vai absorver todas as influências que ele precisa para... E 1h30 de culto. Esse é o grande desafio. A gente tem os filhos, às vezes, estudando 8 horas, ainda tem diversas atividades paralelas. Você tem o filho envolvido no computador, no smartphone, nos jogos. E você tem o filho, às vezes, quando você para pensar na espiritualidade dele, você acha que isso é um papel da igreja. Então, assim, eu temo, é um temor e é um alerta que nós estamos sempre procurando alguém para resolver as questões dos nossos filhos e a gente está chamando isso de paternidade e maternidade. E não é. Você está sendo um assessor de uma criança, né? Um assessor que administra ali a agenda dele e quais são as prioridades para a vida dele. Pai e mãe é outra coisa. Pai e mãe é você trazer para você e ter a responsabilidade de transmitir todo o seu sistema de crença e valor fincado na palavra de Deus, para que na mente dele fique claro, conforme Deuteronômio 6 nos instrui, né? Quem é o Deus dos pais. Exato. E que o Deus dos pais é o Deus dele. Que o Senhor dos pais é o Senhor dele. E aí, isso precisa de relacionamento. Exato. O D.A. Carson, né, ele falou assim, né, o grande pregador, né,
Ele diz assim: eu aprendi a orar vendo o meu pai orar. Existem valores implícitos no celular, né? Que não adianta você só jogar... Quando você só joga a criança ou o adolescente na igreja, mas você no celular não tem valores cristãos que você tenta trazer para toda a sua vida, o filho vai olhando, né? E vai absorvendo aqueles valores implicitamente também, né? Mas nós estamos entrando na Gávea nessa seara. A gente não está correndo. A gente não vai abandonar os pais, nós não vamos abandonar as crianças. A sala de pais que acontece todo domingo, o desafio é esse, vamos encontrar caminhos. Eu sei, volto a dizer, não tem como mães e às vezes nem os pais abrir mão do trabalho, abrirem mão do trabalho. Mas então o que dá para fazer? O que dá para a gente fazer? Primeiro, somar forças. Somar forças. Nós temos pais e mães que estão exaustas, cansadas. O Ministério da Igreja de Pais e Crianças está criando um spa para as mães agora, né? O primeiro encontro vai acontecer esse mês. Essas mães precisam encontrar na igreja um lugar para refrigerar a alma, um lugar para que alguém possa ouvi-las, né? E pensar nos caminhos para essa saúde do filho e para a saúde dos pais também, né? Então esse é o nosso grande desafio como igreja, né? Essa é a realidade, esse é o contexto. Estamos inseridos nesse caldeirão? Estamos, mas estamos juntos. Isso é ser igreja, né? Isso é ser igreja. Eu acho que tá? A gente não fugir do desafio. Não fugir do desafio e nem ficar... Eu particularmente, Evelyn e Stefan, tenho uma dificuldade com a bolha, sabe? Eu sei que hoje existem propostas de você educar o seu filho sem permitir que ele seja lançado nessa cova dos leões, né? Mas os nossos filhos foram e precisam ser criados para viver na cova dos leões. Eu quero falar duas coisas. O primeiro é essa questão de você ser igreja, né? Da igreja tá respondendo às questões do momento, os desafios do momento. E eu acho que a gente na igreja tem feito isso. E me alegra muito a sala de pais e ver o compromisso dos pais e a disponibilidade deles mudarem, entendeu? De participar e de estar ali domingo após domingo. E é uma sala que eu falo para o Alexandre que eu tenho um cuidado especial, assim, é quase um ciúmes mesmo dessa sala, porque assim, eu vejo o quanto eles se esforçam. Os pais que estão ali, eles se esforçam. São comprometidos. Eles são comprometidos. Talvez essa seja uma característica positiva dessa geração de pais. São personalistas, tem uma tendência a ser individualista pelo contexto que eles cresceram e se desenvolveram. Ok. Mas também são pais, e aí eu posso falar pais, pai e mãe. Pai e mãe, coisa que às vezes era muito a figura materna. Hoje a gente tem um despertamento muito grande, não vai dar para falar nesse programa, né, porque nós já estamos quase terminando, mas a figura paterna está inquieta. Isso é fantástico. Né? Nós temos pais e mães e às vezes a gente tem mais pais na sala do que mães, porque às vezes as mães precisam... isso, né? Mas essa foi uma surpresa minha no Rio de Janeiro, né? Quando eu fui a Bela foi no primeiro encontro de pais da escola e ela falou, você vai? Eu falei, não vou. Lá em Goiás não era, não sei como é hoje, mas não era. Na minha época, normal pai ir em escola. Geralmente as mães iam, né? Aí quando a Isabela voltou da escola, eu falei, e aí, como foi a reunião de pais? Ela, só não tava você de pai. Olha. Todos os pais estavam. Então, assim, eu acho que tem muita coisa para pensar sobre família e criação de filhos. Uma delas é o maior envolvimento dos pais no processo da criação com os filhos. Numa outra oportunidade, a gente trabalha sobre isso, né? Então, Alexandre, Isabela, muito obrigado por terem vindo aqui no podcast. E você que nos assiste, nosso objetivo aqui é tentar, como igreja, te ajudar a pensar, que foi aquilo que a gente falou aqui o tempo todo. Mas venha na nossa igreja, na sala dos pais, traga o seu filho para participar dos nossos cultos infantis, da UPA, que é a parte dos adolescentes, né? E a gente, como o pastor aqui falou, né, vamos somar forças e junto a gente consegue, né, atravessar esse caldeirão de dificuldades aqui dessa nossa grande metrópole, a capital do mundo, né, pastor? Rio de Janeiro. Do mundo é um exagero, né, Stefan? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.